Dia, bom dia, bom dia. Bora orar, que é hora do devocional. E hoje a gente vai aprender a dominar sobre o corpo. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Pai, eu quero te agradecer porque milagres, temos vivido. Pai, a provisão temos vivido. Pai, a gente tem vivido coisas extraordinárias aqui nessa terra, Senhor. Eu sei que a gente é a manifestação viva, literalmente, da sua criação, Senhor. Eu sei que a gente é a parte da criação que carrega a tua imagem e semelhança. Pai, eu te peço que aqui hoje possamos ser mais parecidos contigo. Pai, que aqui hoje a gente possa de fato ir além. Pai, que aqui hoje a gente possa aprender de fato a ser constante na fé e no relacionamento contigo. Pai, eu peço que essa palavra nos toque de uma forma diferente, que ela nos mude fisicamente, que ela mude a nossa mente, que ela ative o nosso espírito, que ela trabalhe o nosso corpo, que hoje de fato possamos entender o verdadeiro motivo das coisas que tem nos travado, nos paralisado. Pai, que esse ambiente aqui seja um ambiente de liberdade. Pai, eu declaro toda pessoa que se sentir mal, que tiver vontade de fugir desse lugar, Senhor, Pai, traz a ela conforto, paz, convence ela com o teu espírito. Pai, todas as pessoas que estão precisando de provisões, sejam elas financeiras, emocionais, familiares, no seu lar, Pai, traz provisão. Pai, faz desse lugar e desse momento um lugar de milagres e maravilhas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu creio, Senhor, que viveremos coisas sobrenaturais juntos, Pai. Eu creio que ainda no dia de hoje, vitórias serão liberadas. Vamos romper com coisas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu creio que hoje viveremos milagres, que hoje, Senhor, receberemos a resposta que falta. Pai, no nome de Jesus, eu creio que hoje romperemos com coisas que têm nos travado a vida inteira, Senhor. E eu creio que tudo isso é por causa da Tua presença. Pai, desperta em nós um espírito de fidelidade, de honra, de dependência da Tua presença. Pai, ativa e acorda aqueles que não conseguem chegar até aqui, mas que precisam ouvir a Tua palavra, Senhor. Sabemos nitidamente que não somos capazes de ter um relacionamento fiel contigo. Mas se o Senhor nos conduzir, se o Senhor nos fortalecer, se o Senhor nos encher de fé, se o Senhor pegar na nossa mão, aí sim, Senhor, eu creio que conseguiremos. Então, Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, que hoje seja um dia de ativação. Pai, que no término dessa semana, como hoje, que é sexta-feira, muitas coisas sejam iniciadas na nossa vida. Pai, eu creio, Senhor, eu creio em dias sobrenaturais, eu creio num 2025 sobrenatural. Eu creio, Senhor, numa vida completamente sobrenatural, que quebra o padrão lógico, que quebra o padrão natural, Senhor. Então, Pai, eu te peço, Senhor, fala conosco poderosamente, que seja o Senhor falando a sua sabedoria, a sua palavra, a sua presença nesse lugar, Pai. Que essa presença seja transmitida na casa e no lar e no ambiente onde cada um aqui está, Senhor. Se faça presente, Pai, de maneira física e espiritual e na nossa alma. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem são os bonitos que estão aqui. Vamos lá. Bom dia, Elis. Bom dia, Andrei. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Elane. Bom dia, Leandro. Bom dia, Paula. Bom dia, Mari. Bom dia, Tânia. Bom dia, Fabi. Bom dia, Romildo. Bom dia, Rubi. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Nel. Bom dia, Mari. Bom dia, Moisés. Bom dia, Cio. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá. O tema hoje é o poder do corpo. Meu irmão, hoje você vai pegar fogo aqui hoje. Então bora. O texto de hoje é bom demais da conta.
poder do corpo. Vou mandar no grupo aqui. O poder do corpo. Então vamos lá. Devocional. Texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Fala o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados pelo mais alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo, o tema é para mim, para nós. Nem começou e já tô chorando. Tô descobrindo que tem muita gente que é chorando no devocional, hein? Que é isso, gente. Olha, o tema é forte. O tema é forte. Hoje muita coisa na sua vida vai mudar. E a primeira coisa que eu quero te pedir, né, que você fique atento para mudar o porquê das coisas. Sabe, às vezes a gente não acessa muitas e muitas coisas que são da criação, que são maravilhosas, porque simplesmente o teu poder, o teu foco, ele está completamente errado. Completamente errado. Então a primeira coisa que fala aqui no texto é o seguinte: acaso vocês não sabem que o corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Ele foi dado por Deus, não para si mesmos. E aí eu quero que você, com seu caderninho, sua caneta aí, sua ferramenta de anotação, você precisa entender alguma coisa. Enquanto o foco for você, você não chega no máximo do que Deus tem para você. Enquanto o foco for se salvar, você não vai chegar no máximo da potência das coisas que Deus te entregou. Deus, ele tem assim uma capacidade de, em tudo que ele faz, é pro próximo. E se você entender isso aqui hoje, eu vou te falar uma coisa: você vai querer até me pagar um almoço, um churrasco, dar um churrasco. Mas a gente precisa mudar o foco e a direção das coisas. Talvez você está aqui nesse devocional como se ele fosse um último suspiro. Eu preciso me salvar para poder salvar minha casa. Eu preciso cuidar de mim para poder cuidar da minha família. Eu preciso estar bem para que as coisas, elas de fato possam dar certo. E aí eu quero te falar uma coisa: seu pensamento, ele está completamente errado. Completamente errado. Se você até hoje pensa que o motivo pelo qual você deve cuidar do seu corpo é para que você cuide da sua saúde, para que você viva bem, para que você esteja saudável, então você nunca vai ficar. Nunca vai ficar. Porque enquanto não for prioridade no seu coração cuidar do seu corpo, porque ele é o lugar que Deus escolheu na sua vida para habitar e morar, não vai ser um motivo de vaidade, não vai ser um motivo de saúde, não vai ser uma preocupação com a sua vida e a sua qualidade de vida que vai te colocar no lugar de plenitude com o seu corpo. Não vai ser esse motivo que vai te dar acesso ao corpo que de fato Deus te deu. Não vai ser esse motivo de se salvar que literalmente vai fazer você alcançar o máximo potencial da sua saúde. Então existe muita coisa aqui, amiguinhos e amiguinhas, que precisa mudar hoje. Enquanto o foco for a sua salvação, provavelmente você nem se salvar vai. Então, em toda a Bíblia, não existe um texto que fala que você foi colocado nessa terra para garantir a sua salvação. Não existe nenhum texto na Bíblia inteira que fala que você deve gastar a sua própria vida se preocupando em se salvar. E o que a Bíblia de fato fala é que você deve gastar a sua vida em fé, em prol de uma missão, em prol da salvação do próximo.
Então hoje você carrega um peso, uma pressão, uma dificuldade, porradaria, tiro e bomba. Por quê? Porque o foco é você. E o foco nunca deveria ser você. Não é sobre se salvar, é sobre salvar aqueles que vão passar pela nossa vida. O foco não é fazer o bem para nós, o foco é fazer o bem para aqueles que estão ao nosso derredor, que estão ao nosso lado. Em Romanos 12:1 fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional de vocês. Sabe, hoje você precisa entender de uma vez por toda que se sacrificar por você é um peso, mas se sacrificar para entregar o melhor para Deus é uma dádiva. É aí que você consegue a energia necessária. É aí que as coisas de fato começam a fluir. Então eu preciso viver uma vida em sacrifício, em renúncia, em entrega, não para se salvar, mas para oferecer o melhor para Deus. Sabe, para oferecer o melhor para Deus. Eu estou aqui fazendo um devocional, não é para me salvar, é para oferecer o melhor para Deus. Sabe, eu tenho feito várias renúncias, não é para me salvar, é para poder oferecer o melhor para as pessoas que eu amo, o melhor para o próximo, o melhor para vocês. E é aí que o jogo muda. Quando a sua vida ela está difícil e você de fato está vivendo de forma sacrificial, mas o principal motivo é se salvar, vai continuar pesado. Sabe, enquanto você não enxergar o verdadeiro motivo e a verdadeira ordem das coisas, você não vai conseguir ir bem. O primeiro mandamento fala, e se você não entende ele, você não vai entender o resto da Bíblia. Você não vai entender o resto das promessas, você não vai entender a palavra, você não vai entender o que é de fato se relacionar com Deus se você não entender que buscar a Deus acima de todas as coisas não é correr atrás dele, não é ir aonde ele está, não é ir aonde ele habita, não é vir e fazer devocional. Buscar a Deus é colocar Deus no centro dos seus motivos. Buscar a Deus em primeiro lugar é que enquanto você come, você entende que você está adorando a Deus. É entender que o cuidado com o seu corpo, a malhação, a atividade física, não é para que você tenha uma vida mais saudável. Não, é para que você possa entregar o melhor templo e o melhor corpo para Deus. Sabe, você não estar viciado em coisas. Não é você quebrar vícios e parar com vícios porque faz mal. Não, é porque o seu tempo ele tem que ser entregue a Deus. Ele tem que ser de Deus. Então, quando não é você que está em jogo, quando não é você que tem que ganhar, quando não é você que tem que se destacar, e quando você de fato coloca Deus como prioridade e motivo nas coisas que você sabe que você precisa fazer, você perde o direito de escolha. Sabe, uma das coisas que esse devocional aqui tem que fazer hoje na sua cabeça e no seu coração é você precisa perder o direito de se auto-escolher. Eu acho muito lindo as pessoas, eu mereço o melhor. Sabe, se você descobrisse que você merece mesmo, você tava mal na fita. Sabe, a gente precisa inverter essa ordem. Sabe, eu vou entregar o melhor corpo para Deus. Eu vou comer o melhor alimento para Deus. Eu não vou ficar nesse lugar para Deus. Eu farei essa mudança por Deus. E aí você tem um motivo infinitamente mais legítimo. Em Provérbios 23, capítulo 23, versículo 20 e 21 fala: não ande com os que se encharcam de vinho,
nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. E aí esse texto ele é muito forte, ele é pouco usado, mas ele é muito forte. Por quê? Porque enquanto você se enche de vinho, enquanto você se enche de comida, para que você fique bem, você empobrece. Enquanto você se mata de trabalhar para você enriquecer, você empobrece. Você se enche de sonolência. Você não consegue se vestir bem, você não consegue ficar bem. Porque enquanto a sua maior preocupação em todas as coisas que você faz é se satisfazer e não a Deus, você nunca vai viver bem. Enquanto em algumas áreas da sua vida a prioridade é você não vai bem nessa área. Consegue entender isso? Que hoje aqui nesse devocional, pelo amor de Deus, você ressignifique a principal pessoa pela qual você tem lutado. E eu vou te dar um dado aqui importantíssimo. Todas as pessoas que alcançaram um grande resultado nessa terra, empresas, finanças, medalhas olímpicas, atletas de alto nível, pessoas que escreveram livros, pessoas que fizeram grandes feitos, que bateram recordes, pessoas que de fato fazem trabalhos e são reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. Eu vou te contar um segredo. O principal motivo delas nunca foi a si mesmo, sempre o próximo. Jesus não teria morrido na cruz por si mesmo. Deus não teria feito a terra e os filhos por si mesmo. Nada que é grande, nada que perpetua, nada que eterniza, nada que permanece é egoísta. Vocês estão bem? Fala assim, eu tô bem. Escreve aí que eu tô preocupado. Ninguém tá falando comigo hoje. Eu não sei a Michelle. Você emagreceu muito. Isso aí. Eu quero saber se vocês estão bem. Eu tô preocupado. Falei, eu tô bem, Diana. Eu vou sobreviver. A Sil tá bem. Vocês conseguem entender o que eu tô falando aqui? Porque se você entender, hoje, antes de acabar o dia, você vai viver grandes coisas. Eu tô bem, eu tô voando. O Andrei tá... O Milton tá bem, o Fabi tá bem também. Que bom, gente. Eu tava preocupado aqui. Nossa, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô tão feliz com esse devocional. Tô tão feliz. Eu não, depois desse. Fica firme, Tânia. Não desiste. Mas assim, cara, eu tô tão feliz. Porque assim, se vocês imaginassem o que vai acontecer ainda esse ano com a gente, se a gente se permanecer pelo motivo real de estar aqui todos os dias, você não tem noção do que vai acontecer na nossa vida, não. Você não tem noção dos lugares que você vai acessar, você não tem noção das coisas que você vai destravar. Mas se você estiver devidamente configurado, sabe? E assim, a gente tem que entender, né, que isso aqui é para que a gente de fato consiga transbordar a vida nas pessoas. Sabe, eu acredito sim, que todo mundo aqui, né, pode acessar uma vida completamente diferente e extraordinária. Talvez você a vida inteira, sabe, batalhou, trabalhou, lutou,
Mas quando você olha para trás, parece que você só lembra das dificuldades. Você só lembra das porradas, das facadas, das coisas que deram errado. Sabe, e aí talvez, se você olhar para trás e parar para pensar, até aqui, no meu caso, com 35 anos de vida, eu passei mais tempo da minha vida lutando por quem? Porque se a resposta for você, a pessoa pela qual você mais lutou, tá explicado porque você não sai do zero, ou tá explicado porque você tá muito negativo. Sabe, tá explicado talvez porque você não rompe. Sabe, é isso que você precisa entender. Então vamos ressignificar as coisas. O corpo, ele é templo do Espírito Santo. E cuidar do seu corpo é uma forma de adorar a Deus. Se alimentar bem é uma forma de adorar a Deus. Se vestir bem é uma forma de adorar a Deus. Clicar aqui no aviãozinho e compartilhar essa live com outras pessoas é uma forma de adorar a Deus. Então não é sobre o que você quer. Inclusive, se você não entendeu o recado, você clica aqui no avião e compartilha a live. Pra gente alcançar mais um hoje. Só mais um, eu quero só mais um. Só quero salvar mais um hoje. Então assim, quando você negligencia uma ferramenta e algo que Deus te deu tão poderosa como o corpo, acontece uma coisa, você não alcança a energia necessária para o próximo nível. Quando você não atinge um nível de saúde, espiritualmente falando, saudável, você não está habilitado para o próximo passo e para o próximo nível. Se você está com problema com um vício, com alguma coisa que rouba teu tempo, você literalmente não vai ter um tempo com Deus que vai te colocar em um outro nível. Então, na maneira como você gasta seu tempo, é uma maneira de adorar a Deus. Acordar aqui e falar, meu Deus, a primeira hora do meu dia, eu estou adorando o Senhor. Isso significa que você não está se priorizando. Hoje eu comi bem. Significa que você não está se priorizando. Hoje eu cuidei do meu corpo. Significa que você não está se priorizando. E esse é o caminho para você romper. Então, quando você negligencia seu corpo, automaticamente você abre mão da energia que Deus te deu para você voar. Sabe? E aí que você precisa entender uma coisa. Do mundo espiritual, na sua cabeça, o termômetro e o reflexo mais fácil para você ver, né, como de fato está a sua vida espiritual é o teu corpo. Então aqui, ó, você pode pegar. Você pode pegar. Então você vai aqui, ó, bota a mão na sua cara e aí você fala assim, meu Deus, isso aqui foi Deus que me deu. Isso aqui é uma obra da criação. Mas isso aqui, ó, deveria refletir a imagem e semelhança de Deus. Sabe? Isso aqui deveria exercer autoridade e governo em todos os lugares que você chega. Isso aqui, ó, deveria representar, sem você falar, que é um filho de Deus. A Bíblia mesmo fala, se for preciso, use palavras. Então a tua imagem, ela tem um DNA forte o suficiente para você pregar e espalhar a mensagem de Deus sem precisar abrir a boca. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, quando você passa nos lugares, quando você está nos lugares, você é o centro das atenções ou literalmente a sua imagem passa despercebida? Porque se você chega nos lugares e você é passado despercebido, eu tenho certeza de uma coisa. Você não está refletindo a imagem e semelhança
que Deus te deu. Isso é muito sério. Porque Deus te deu sim um corpo. Deus te deu sim uma imagem. Deus te deu sim uma semelhança. Deus te deu uma estrutura que quando você se relaciona com Ele, o seu rosto passa a brilhar e glorificar a Deus. Então não é possível que uma pessoa dessa, que é filha de Deus, literalmente passe despercebida. E meu irmão e minha irmãzinha, lindos e maravilhosos, se isso está acontecendo, tem muita coisa errada na sua vida. Tem muita coisa que precisa mudar. Porque um filho de um rei, um príncipe, uma princesa, nunca pode passar despercebido. A conversa hoje está meio doida, né? Mas nunca um filho de Deus passa despercebido. Nunca. A nossa imagem, o nosso corpo, hoje o tema aqui é o poder do corpo. Ele precisa manifestar a presença de Deus de uma forma gloriosa. Sabe, de uma forma gloriosa. A sua imagem deve adorar a Deus. E ela precisa refletir isso. Então, assim, sabe os feedbacks que eu recebo? Que a cada devocional que a gente faz aqui, a gente fica mais bonito. Quem crê nisso? Mas, sabe, é para ser tão simples. Mas tem algumas mentiras na sua cabeça. Talvez até aqui você acredite que literalmente você é escravo da sua carne, você é escravo do seu corpo e você é escravo das suas vontades. E aí deixa eu te falar, não, você não é. Você não é escravo da vontade de comer, você não é escravo da preguiça. Você não é escravo do eu não consigo, muito pelo contrário. Mas se você estiver tentando até aqui se adorar, se glorificar, sabe, literalmente a coisa não vai funcionar para você. Eu preciso entender que o corpo que Deus me deu é um sacrifício vivo, é uma oferta ao Senhor. Eu entregar o melhor corpo, a melhor saúde, é entregar a melhor casa e o melhor templo para Deus. E isso deve ser o principal motivo. E aí tinha uma frase do Pablo, que eu vi pelo Pablo, não sei nem se é dele, mas que falava, eu nunca tinha vivido, de fato, que é: um espírito forte não habita em corpo fraco. E aí eu tenho percebido isso, que quanto mais forte eu fico, quanto mais saudável eu fico, melhor fica a minha audição espiritual, melhor fica os meus olhos espirituais, mais a minha mente fica implantada e instalada no reino, no céu. E é isso que você precisa entender. Mais fácil eu escuto, mais fácil eu obedeço, mais fácil eu correspondo. E aí você precisa entender, você é um ser de 3 partes. Você é um ser de espírito, um ser de alma e um ser de corpo. Porém, dos 3, o corpo é o único que tenta anular o espírito. Então você quer viver uma vida completamente sobrenatural? Você quer de fato viver uma vida de milagres? Você que quer de fato tocar nas coisas de Deus, na palavra, nas promessas, nos milagres e sentir poder? Você precisa exercer governo sobre aquilo que tenta anular a sua fé, sobre aquilo que tenta anular o seu espírito, é o seu corpo. Não é sobre performance, não é sobre ser bonito, não, é sobre entregar de fato o melhor para Deus. Sabe, é de fato entregar a minha melhor versão para servir a Deus nesse mundo, para salvar a outros. Sabe, depois que você entender que não é por você, você vai começar a ir mais longe.
quando você parar com essa vaidade, quando você parar com esse ego, que nunca te levou para lugar nenhum, você de fato vai entender, né, como de fato governa sobre a sua vida. Então a gente é chamado para ter saúde, para ter vigor, para ter energia, para ficar ali completamente saudável, para viver um propósito que não é se salvar, para viver um propósito que não é se enriquecer. E aí você vê várias coisas, né? Depois que eu me mudei para cá, tudo, nos últimos 4 anos, sabe? Eu vejo assim que muitas pessoas que enriqueceram de verdade mesmo, financeiramente falando, o principal motivo não era elas. E por mais que algumas falem que eu quis ganhar dinheiro porque eu queria viver bem, eu conversando com pessoas que têm dinheiro de verdade e que estão ganhando e que estão voando, eu não encontrei nenhuma dessa pessoa que teve força e energia suficiente para fazer isso por si mesmo. As pessoas que eu encontrei que construíram grandes empresas que eu conheço nunca fizeram isso com energia suficiente pensando em si mesmo. Sabe, hoje o nosso coração precisa mudar. Enquanto de fato você não colocar Deus como pilar principal das suas decisões, das suas escolhas, sabe, literalmente as coisas não vão mudar. Sabe por que um casamento acaba? Porque uma das pessoas envolvidas começa a pensar em si mesmo. E aí aquilo que deixa de ser eterno acaba. Sabe? Deus, Ele quer te entregar um testemunho eterno. Mas por você simplesmente só pensar em você, você destrói na sua vida aquilo que era para ser eterno. Então tudo que Deus te deu tem um DNA de eternidade. Sabe, tem um DNA de sucesso, tem um DNA de destaque. Mas quando você está configurado para beneficiar somente a você mesmo, você não consegue usufruir. Então você pega o Brasil, né, onde tem um índice de divórcio gigantesco. Eles acontecem porque a gente está num país onde naturalmente as pessoas querem se auto-beneficiar. A gente está num país miserável financeiramente, onde a maioria das pessoas não tem uma condição financeira boa, porque a maioria das pessoas estão tentando se auto-enriquecer. A gente está num país, né, onde a cada 5 empresas, 4 quebram, porque as pessoas estão criando projetos e empresas para se autopromover. E aí, por mais que o tema da palavra hoje é o poder do corpo, você passa a ser fraco em tudo que você é prioridade. Você não consegue se sustentar. Você não consegue se energizar. Você não consegue de fato se automotivar por muito tempo. Você não consegue de fato concluir as coisas, ir até o fim, cruzar a linha de chegada. Por quê? Porque se o principal motivo continua sendo você, você não vai chegar. Sabe, você não vai chegar. Então, a partir do momento, daqui para frente, que eu me alimentar bem é um motivo para eu adorar a Deus, você não vai ter mais problema com comida. Quando é que as pessoas comem bem? Quando elas se enchem de ansiedade por algo que aconteceu com elas. E elas comem mal. E aí pessoas que alcançam a obesidade é porque passaram a vida inteira pensando nelas. Preocupado com elas, com os problemas delas, com os motivos delas.
Consegue entender isso? Então, quando você é o centro, você habilita algo na sua vida, que é a autodestruição. A humanidade, historicamente falando, de gerações em gerações, de tempos em tempos, ela apela e ela faz de tudo para quebrar a aliança com Deus. E a gente é especialista nisso. Começou com Adão e Eva, depois foi para Caim e Abel, depois foi para o povo do Egito, depois foi para Noé. E aí você vê em todas essas fases a humanidade quebrando a aliança. Por quê? A autoadoração. A autoadoração, isso é novo, hein? A alta adoração precisa acabar. Consegue entender isso? A autoadoração precisa acabar. Então assim, Janley, o ano inteiro tá ruim, o ano passado também, o retrasado também foi. Para de se auto-adorar. Para de ser o centro de tudo. Para, que você já viu que não deu certo e não vai dar. Então quando eu me alimento bem, eu adoro a Deus. Quando eu durmo bem e descanso, eu adoro a Deus. Quando eu faço atividades físicas, eu adoro a Deus. Quando eu rejeito aquilo que destrói o meu corpo, como a glutonaria, o vício, ou descuido consigo mesmo, eu adoro a Deus. E é adorando a Deus que eu destravo as próximas coisas na minha vida. É adorando a Deus que de fato as coisas passam a acontecer. É adorando a Deus que de fato a gente vai mais longe. Sabe, o principal motivo precisa ser Ele. Escuta o que eu estou falando. Se você entendeu o que eu estou te falando aqui, a gente vai para outro nível amanhã. Inclusive, se vocês soubessem a palavra que Deus vai dar amanhã, que chegava aqui 1 hora antes. Mas sabe, então, se em toda a humanidade ninguém conseguiu fazer algo grande se auto-adorando, cara, esquece. E eu vou te falar uma coisa, princípio é uma coisa que a pessoa pode usar para o mal e para o bem, sabia? Quando as pessoas enriquecem porque elas precisam de dinheiro para mostrar para as outras que ela tem, ela consegue. Mas o motivo não é ela. O motivo é as pessoas. Quando as pessoas querem ter um corpo forte para adulterar, para fazer sexo, para fazer coisas ruins, elas conseguem, porque não é por elas, é pelos outros. Consegue entender o que eu estou falando? Então, mesmo quem está destruindo a sua vida, quando está fazendo pelos outros com um mau motivo e uma má fé, ela também consegue fazer. Ela também consegue resultados. Num caminho e numa trilha de alta destruição. Mas mesmo essas pessoas não fazem por elas e é por isso que elas conseguem. E aí esse é o critério. Você sair do foco e começar a focar em Deus. Você sair do foco e de fato começar a focar no próximo. Você sair do foco e parar com a autoadoração. Se você sair daqui dessa live, no mínimo, parando de se autoadorar, já era. Então você quer ver como identificar que uma pessoa ela tá péssima e ela tá mal espiritualmente? Quando a boca dela tá cheia de eu. Eu não consigo dormir cedo. Eu não consigo comer bem. Eu não consigo treinar. Eu não consigo ter uma vida disciplinada. Agora pega essa frase aí, ó. A quantidade de eus
que você carrega na boca revela seu Deus. Vocês entenderam isso que eu falei agora? A quantidade de eus que você carrega na boca revela seu Deus. Eu quero, eu consigo. É pro positivo e pro negativo. Sabe? Eu consigo fazer o devocional todos os dias. Eu não consigo. Se não for Deus pegando na minha mão. Se não for Deus me acordando 3 da manhã. Se não for Deus me dando a palavra. Se não for Deus mostrando os textos, eu não consigo. Eu treino todo dia. Eu não treino todo dia. Eu sei o que é pesar mais de 20 quilos a mais e ficar no controle do meu corpo. Eu não treino. Eu vou lá porque Deus me dá força para ir. Eu vou lá porque no dia 24 de dezembro Deus falou para mim: você vai treinar e a partir daqui você não vai parar mais. Porque eu preciso de um corpo forte, para um propósito forte. Consegue entender? Então, assim, eu espero que essa palavra aqui tenha te ajudado em alguma coisa. E se ajudar, depois você manda para mim no direct. Mas assim, eu creio literalmente que eu estar aqui não sou eu. Eu creio literalmente que essas palavras que têm saído aqui no devocional não sou eu. Eu creio nisso. Sabe que o que está sendo liberado, muitos têm mandado os testemunhos de vocês. E eu sei que não sou eu. Eu sei que não sou eu. Eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu não consigo. Mas eu sei que se Deus de fato for uma prioridade e eu parar de me auto-adorar, eu rompo os meus limites. Eu consigo ir mais longe. Eu consigo ir além. Sabe, é isso que de fato eu desejo para você. Existe uma vida maravilhosa quando você deixa de ser o centro e Deus passa a ser o centro de toda a sua vida, de todas as áreas da sua vida. Sabe, eu quero isso. Eu quero isso. Eu falei para vocês esses dias. Eu cansei. Nossa, isso não sai da minha cabeça. De ver a Deus entregando o seu melhor a vida inteira. Entregando o seu máximo a vida inteira. E da minha parte eu só entregando pedaços. Eu cansei de ver a vida inteira Deus entregando o melhor dele. E eu entregando apenas uma parte de mim. Eu literalmente estou comprometido em espírito, em alma, em corpo, para entregar 100% disso para Deus. Eu creio nisso. Sabe, eu creio no milagre, eu creio na provisão, eu creio que coisas extraordinárias vão acontecer na minha vida. Sabe, a partir do momento que eu não sou mais a prioridade, eu não sou mais o centro. Deus, Ele quer fazer, Deus, Ele quer mudar, Deus, Ele quer restaurar, Deus, Ele quer te confiar coisas maravilhosas. Mas enquanto você for a prioridade e o motivo, Ele não pode confiar em você. Por quê? Porque nada do que Ele faz é pensando no indivíduo. Sabe, a Bíblia fala sempre, e Deus fez pelo povo, e Deus buscou o povo, e Deus sustentou o povo, e Deus tirou do deserto, da escravidão, o povo, e Deus salvou a cidade, e Deus fez pelo povo, e Deus curou o povo, e Deus curou todos que estavam ali, e Deus alimentou todos.
Sabe, Deus fez e Deus faz por todos. Sabe, aí no nome de Jesus, que você não saia daqui querendo vencer por si só, por si mesmo. Aí você não vai ter entendido nada. Sabe, então assim, eu vejo minha filha mesmo, ela tá aqui na minha frente. Ó, fotinha dela. Opa. Olha lá. A Milena, ela, literalmente, quando eu comecei a cuidar do meu corpo, eu comecei a promover experiências com a Milena de brincadeira ao ponto dela falar assim: papai, calma, eu preciso descansar. Sabe, aí eu, para minha filha, eu sou muito importante, porque por vários motivos. Um deles é que o papai é o único que brinca comigo até eu não aguentar mais. É o único que me consome por completo. Sabe, e por causa disso, eu treino, porque eu sei que um corpo forte me faz entregar o melhor para minha filha. Consegue entender isso? Um corpo forte eu sei que me habilita a entregar o melhor para Deus. Um corpo forte eu sei que me habilita a entregar o melhor para os meus sócios, para os meus projetos, para a minha empresa, para os meus clientes, para os meus amigos. Não é sobre mim. Eu não queria estar aqui agora, mas quando vem na minha cabeça que se eu for, eu posso salvar mais um, esse é o motivo que me fortalece. Não é pelo Gianni. Não é para eu falar que eu estou fazendo centenas de dias de live. Não é sobre isso. É sobre a necessidade de salvar mais um. Eu só quero salvar um hoje. Eu só quero que um escute a palavra hoje. Sabe, eu não quero aparecer, eu não quero. Sabe, por mim eu estava muito bem escondido, obrigado. Mas sabe, não é por mim, não é sobre mim. Não é sobre o que eu quero fazer. É sobre o que Deus quer fazer na minha vida. Você consegue entender isso? Tá claro? Tá claro? Eu não quero. Por mim, eu não faria. Sabe, mas não é sobre isso. Eu sei que literalmente, quando eu fico forte espiritualmente, eu sei que eu faço a diferença. Eu sei que eu consigo salvar as pessoas à minha volta. Eu sei disso. Sabe, eu sei disso. Então, assim, isso precisa mudar. Sabe, o poder do corpo e o poder do que Deus colocou em você vai ser ativado quando você priorizar as pessoas, quando você priorizar a Deus. Sabe, quando você começar a priorizar o fazer pelo próximo, amar o próximo, colocar a Deus como principal motivo da tua motivação, aí você vai mais longe. Entende? Aí você vai para outro lugar. Sabe, eu não quero que você venha para cá, para o devocional, para ser abençoado e se salvar. Sabe, eu não quero isso não. Eu queria que você literalmente entendesse que Deus te deu uma vida para você fazer a diferença na vida de muita gente. Mas se você continuar no controle, nem se salvar você vai conseguir. Sabe, então assim, é por esse tipo de palavra e esse tipo de momento, né, que literalmente eu falo, cara, vai valer a pena. Se eu continuar aqui, vai valer a pena. Se eu não parar, vai valer a pena, porque todos os dias
Uma pessoa é tocada pela palavra aqui. Todos os dias alguém descobre a verdade. Todos os dias alguém aqui passa a ter opção. Sabe, talvez antes de você começar os devocionais, você era uma pessoa que estava sem esperança. Não sei se você lembra. Você era uma pessoa que estava sem alternativa. Você era uma pessoa que estava sem escape. Talvez você era uma pessoa que estava sem fé, estava se sentindo encurralado. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Agora Deus vai e te salva. E você vai fazer o que com isso? Você de fato vai voltar a se auto-adorar? Você de fato vai direcionar a sua vida para gastar ela com você mesmo? Será que você não aprendeu nada? Será que você já perdeu coisa demais para continuar colocando tudo em risco de novo? Sabe, quando que o seu coração vai mudar? Porque quem tem que fazer isso é você. Deus fala, cuide do seu coração. Quando é que o seu coração vai mudar? Quando é que os seus motivos vão mudar? Quando é que você vai parar de dar desculpa porque você não quer fazer e sabe que tem que fazer? Se você carrega alguma coisa que é bom, que é bênção, que é visão de Deus para a sua vida, e você não está agindo porque você não quer, sabe, você não entendeu nada. Porque essa vida aqui na Terra, a legítima, não tem nada a ver com o que você quer. Não tem nada a ver com as suas vontades. Não tem nada a ver com as suas escolhas. Eu não sei se você entende isso. Cara, não tem nada a ver, velho. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Então assim, sabe, coloca a cabeça no lugar. Coloca Deus em prioridade. E as coisas vão começar a mudar. Sabe, eu quero que pelo menos você comece a mudar uma coisa hoje. Qual que vai ser a tarefa? Inclusive, vou mandar o resumo no grupo do Devocional. E quem não está no grupo do Devocional, escreve aqui no chat, desafio, que você recebe o link do grupo no seu direct. Ou quem não quiser, ou não sabe fazer isso, vai no meu perfil do Instagram e lá tem um link na bio, do lado da minha foto. Então, mas qual que é a atividade e a tarefa que eu quero que você faça? Coloca assim no caderno, alimentação, sono e atividade física. E numera de 0 a 10. Faz uma autoavaliação. De 0 a 10, como que está a sua alimentação? De 0 a 10, como que está o seu sono? De 0 a 10, como que está a sua atividade física? Se alguma não tiver 10, você já sabe qual que é a próxima tarefa. O Andrei falou hidratação, mas eu quero esses 3, o resto que vocês quiserem colocar mais, vocês colocam. Mas faz uma análise na sua vida nesses 3 itens e pode fazer em mais e se autoavalia de 0 a 10. Tem alguns outros que você pode colocar se você quiser. Sua família, como que tá de 0 a 10. Suas finanças, de 0 a 10. Sua empresa, de 0 a 10. Seu casamento, de 0 a 10. As suas emoções, seus relacionamentos, de 0 a 10. Suas amizades, de 0 a 10. O seu intelectual, a parte de estudo, de 0 a 10. A parte de servir outras pessoas, de 0 a 10. Sabe? Faz essa autoavaliação. E pode ver que as que tiverem com um número mais próximo do 0 ou 0 são as áreas que você é o centro. E são as áreas que você está absolutamente no controle. Espiritualmente, de 0 a 10. Entende? Então assim, faça essa atividade e me manda a foto
Todo mundo que tá mandando a foto, eu tô anotando aqui, viu? Pra festa do final do ano. Então, assim, de 0 a 10, pelo menos alimentação, sono e atividade física. E aí você vai ver claramente que porque você está no controle e você quer fazer do seu jeito, essa área da sua vida está destruída, está paralisada. Então sai do controle. Para de se auto-adorar, de se auto-promover, de querer se auto-beneficiar. Não é sobre isso. Deus te deu uma missão que tem 2 características: adorar a Deus enquanto você vive ela, e a outra é salvar o próximo. Salve o próximo e adore a Deus. Adore a Deus e salve o próximo. Não seja o centro, não seja o principal motivo, porque você não vai chegar. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu amo vocês. Eu já falei que eu amo vocês hoje ou não? E quem me ama fala, eu amo você. Vamos se amar hoje aqui. Tá muito romântico esse devocional hoje. Mas eu literalmente amo vocês. Por quê? Porque vocês despertam o melhor de mim. E aí eu sou muito grato por isso. Se não fosse vocês, eu não conseguiria acessar a minha melhor versão. Vocês conseguem entender isso? Se não fosse por vocês, eu não conseguiria. E aí você precisa entender essa chave. Entendeu? Vamos mandar coraçõezinhos aí. Vamos deixar esse negócio romântico. Mas, cara, você precisa entender isso. É pelo amor. Tô romântico. Vou mandar uns coraçõezinhos pra vocês. Então, assim, cara, é sobre isso. Eu amo quando eu vejo vocês orando. Eu amo quando eu vejo vocês se entregando, se corrigindo, se cuidando. Eu amo. Sabe, olha lá que romântico. Então, assim, cara, é sobre isso. Sabe? É sobre o amor. É sobre o amor. Vocês conseguem entender isso? Tô emocionado, hein? Vocês param de me amar, hein? Vocês continuam me amando, vocês vão ver onde a gente vai parar. Então, assim, vocês conseguem entender isso? Por amar vocês, Deus tem me confiado a minha melhor versão. E eu peço isso, viu? Não é fácil amar gente, não. Mas, Senhor, eu falo, me dá amor por essas pessoas, porque por mim eu não estaria lá. Senhor, me dá amor por essa causa, por esse propósito. Porque se depender de mim, eu estaria na praia, usufruindo da boa vida dessa terra, Senhor. Mas eu sei que é aqui que Deus me habilita a viver a melhor versão do Janley. Sabe, eu queria transferir essa energia para você. O dia que você verdadeiramente colocar Deus em primeiro lugar e salvar o próximo, escuta o que eu estou falando aqui, você vai enriquecer muito nessa terra. Eu não estou falando de dinheiro, não. Mas você vai viver um nível de saúde que você nunca imaginou. Sabe, tem pessoas que estão perdendo 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de vida por amar a si mesmo. Mas se você mudar a rota hoje e começar a amar a Deus e amar o próximo, cara, eu vou te falar uma coisa. Você vai ganhar muitos anos de vida. Se você entender de fato que Deus deve ser o principal motivo e o propósito do seu esforço é salvar o próximo e glorificar a Deus, você vai ver o seu projeto, a sua empresa, o seu trabalho prosperar.
você vai ver as coisas acontecendo de verdade. Você vai verdadeiramente desfrutar do amor. Sabe? Verdadeiramente. Eu quero amar mais pessoas. Eu quero ver essa live aqui cheia. Eu quero sim, porque eu sei que quanto mais pessoas eu amar, quanto mais pessoas eu alcançar, quanto mais pessoas ouvirem da palavra de Deus, porque eu me permiti colocar Deus em primeiro lugar, eu sei onde Deus vai me colocar. Eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Eu sei os lugares que eu vou acessar, eu sei. Eu sei que eu vou passar nos quatro cantos dessa terra, mas se eu adorar a Deus e amar as pessoas. Eu sei que Deus tem colocado esse sentimento no meu coração, então peça para você também. Sabe, esteja aqui amanhã, não por você, mas pelo que Deus vai fazer na sua vida. Sabe? Juntos a gente consegue, mas sozinho a gente é muito fraco. Sabe, se auto-adorando a gente é muito fraco. Sabe, então o que eu queria te pedir? Sabe, o que eu queria te pedir? Se permite. Hoje eu acordei com a sensação de estar morrendo e pensei, preciso deixar os outros cuidar de mim. Caramba, velho. É forte isso, hein? Eu sei do que você tá falando. Inclusive eu ouvi na terapia para parar de querer salvar os outros. E tive forças de entrar nessa live hoje. Sabe, é sobre adorar a Deus e salvar o próximo e amar o próximo. Tem muita gente hoje que se desgasta pelas pessoas e faz tudo pelos outros. E não colhe e não resolve nada. Por quê? Deus não está no seu devido lugar. Não adianta nada você gastar a sua vida inteira pelos outros. E Deus na sua vida não está no seu devido lugar, que é em primeiro lugar. Não é gastar a sua vida pelos outros de acordo com o seu plano e a sua vontade do seu jeito. Porque para muita gente na sua vida, falar não e não estender a mão vai ser salvar. Mas é Deus que tem que direcionar. Para muita gente, você fechar a porta na cara dela por uma direção de Deus é a forma que Deus vai te usar para você salvar aquela pessoa. Então tem muita gente criando e desenvolvendo um relacionamento de dependência emocional consigo mesmo na relação com outras pessoas que é tóxico e faz mal. Não porque a atitude é errada, mas é porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Deus não está no controle. Entende? Se Deus estiver no lugar certo, Ele dá a estratégia. Ele dá a estratégia. A Elaine falou aqui, né? Meu post, falar não para os outros e sim para mim. Por quê? Porque eu servi a vida inteira os outros. E coloquei os outros num lugar onde era Deus que deveria estar. Os outros em primeiro lugar. Os outros como minha prioridade. Não é essa a ordem. É Deus em primeiro lugar. Para que eu possa amar os outros. Quando eu fiz esse ajuste, quando eu faço esse ajuste na minha vida deslancha. Então eu já me entreguei muito, eu já me desgastei muito. Eu já trabalhei muito de graça. Mas debaixo de uma condição que Deus não estava em primeiro lugar. Eu não queria ir embora não. Mas eu tenho que cuidar do meu corpo. Para adorar a Deus.
Eu não queria ir embora, não. Né? Mas eu preciso adorar a Deus de outras formas também, senão eu ficava aqui. Sabe, eu tenho vivido uma ordem maravilhosa, cuidando do corpo, cuidando da mente, cuidando do espírito. Né? Mas na ordem, na verdade, é cuidando do espírito, cuidando da alma e cuidando do corpo. Sabe, não inverta as ordens das coisas. Primeiro a Deus, para você de fato conseguir desenvolver a habilidade de amar o próximo. Para você de fato viver a melhor vida que Deus tem para você. Sabe? Quem não tá no grupo do devocional, escreve aí, desafio, e você vai receber o link no seu direct. Sobre o material da live, eu vou mandar o resumo no grupo. Se você não conseguir achar o link, aqui ó, o link tá na bio do meu Instagram. E o resumo da live eu vou mandar no grupo daqui a pouquinho. O resumo da live tá bem massa, que é o material que eu tenho criado para vocês se desenvolverem e estudarem e fazerem o que tem que fazer. Então hoje foi o cuidado do corpo, ó. E tá aqui o arquivo, ó. Vou mostrar para vocês o de hoje. Ó, tá aqui tudo bonitinho. Todo o resumo, todos os textos. Tá? Tudo que você precisa fazer para ativar isso na sua vida. Então tá aqui, ó. Tudo lindo e maravilhoso, feito com muito amor e carinho para você, para ser uma ferramenta na sua vida, para você conseguir ativar isso na sua vida. Tamo junto? Ó. Hoje foi um momento romântico aqui, gostei. Mas amanhã vai ser massa. Eu não sei se eu conto, mas eu vou cuidar. Eu vou contar. Amanhã a palavra é sobre o cuidar da mente. Amanhã a palavra é sobre emocional. E aí, se você, assim como no corpo, quiser ativar uma mente forte em Cristo, se você de fato quer um emocional forte em Cristo, você vai vir aqui amanhã, 6 da manhã, e aí o bicho vai pegar. Amanhã a palavra vai ser poderosa e vai ser a 7ª palavra das 21 que a gente está aqui mandando bala para poder cuidar do projeto da nossa vida. Então nos vemos amanhã. Um beijo no seu coração. Eu vou mandar o resumo lá, tá bom? E a live vai ficar gravada para você mandar para alguém. Beijo, fui!